Boa noite a todos. Agora estamos ao vivo no YouTube. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live para que possamos aí discutir um pouco sobre esse tema tão controverso e tão interessante para o setor elétrico. É um tema controverso e importante. Opa, espera aí que deu eco aqui no celular. Faz parte. Faz parte do ao vivo, né? Como a gente estava falando, é um tema bem importante e não impacta só quem atua no setor elétrico, né? Ou quem é da área. Isso aí impacta todo e qualquer consumidor de energia e a sociedade como um todo, né? Porque acaba que essas perdas não técnicas, né, que a gente chama nas concessionárias, dentre elas está o furto de energia, acaba que parte dela vai para a composição da tarifa e todo mundo acaba pagando, né? Exatamente, Jefferson. E um ponto interessante sobre perdas não técnicas é que quando as pessoas que começam a trabalhar nesse meio, quando ouvem perdas não técnicas, sempre relacionam as perdas não técnicas somente ao furto de energia. E aí, quando você começa a estudar um pouco mais, começa a amadurecer a ideia, começa a ter mais conhecimento sobre o tema, aí você vê que as perdas não técnicas são as perdas, além do furto de energia, da fraude na medição, também o erro da medição, uma medição que ela, com o tempo, o medidor foi adquirindo um pouco de erro, né, ou para mais ou para menos. Então, esses erros aí de medição, medidores que apresentam a deficiência, que apresentam falhas técnicas, também essas perdas são incluídas nas perdas não técnicas, mas aí não é o enfoque, né, desse momento agora. O enfoque desse momento agora vai ser voltado especificamente para a parte de furto de energia e fraude na medição. Exatamente o erro, e também tem o erro de ligação, né? Porventura, alguma equipe pode fazer um erro de ligação lá na medição e ela ficar, muitas vezes, anos medindo incorretamente, né? Ou que nem tu citou, uma falha no equipamento, ou num TC, quando é medição indireta, né? Na própria chave de aferição, enfim. Isso mesmo, isso mesmo. A parte da concessionária, né, cabe a ela fiscalizar. E à medida que vai encontrando as irregularidades, já vai sanando, né? Até porque essa fiscalização, que é uma obrigação da concessionária, na verdade não é nem um direito, é um dever, né? Imposto pela ANEEL, através da resolução, agora a resolução 1000, que a própria resolução ela fala que a concessionária ela deve fiscalizar para promover a redução cada vez mais dessas perdas não técnicas, e que o consumidor que ele deve autorizar, que ele deve permitir que a fiscalização seja realizada. Então, essa imposição, ela não é uma imposição da concessionária para o consumidor, ela é uma imposição do governo federal, através da resolução, das resoluções normativas, que são impositivas tanto para a concessionária quanto para o próprio consumidor. Na verdade, as concessionárias elas são cobradas e fiscalizadas pela própria ANEEL, né? E elas têm obrigação de fazer as fiscalizações ou inspeções, né? Para verificar o correto funcionamento da medição. E, inclusive, elas são multadas, né? Se elas não atingirem certos indicadores. Então, elas têm que ter, assim como os indicadores de continuidade do sistema, né? O DEC, o FEC e outros, né? Indicadores de continuidade do serviço. Tem os indicadores também de perdas, né? E ela consegue colocar uma parte dessas perdas na tarifa, desde que ela faça algumas ações, né? Como combate às perdas e demonstre para a ANEEL que efetivamente ela está cumprindo seu papel, né? E com campanhas de conscientização da população, com troca de equipamentos, né? Atualização do seu parque tecnológico, com inspeções, vistorias frequentes, né? Ela tem que mostrar esses dados para a ANEEL. É, e além também dela ter que fiscalizar para que ela vá reduzindo os índices, ela também
se ela não for cumprindo, né, essa questão, se ela não for alcançando as perdas que são impostas pela ANEEL, todo ano a ANEEL impõe um limite regulatório de perdas para cada concessionária, de acordo com a característica de cada região. E se a concessionária, por X anos, não alcançar aquelas perdas impostas pela ANEEL, ela pode, inclusive, perder a concessão. Às vezes a gente vê aí algum estado com a concessão sendo leiloada, e tanto pode ser porque expirou o prazo de concessão daquela concessionária, como também porque a concessionária daquele estado pode ter perdido o direito de concessão, entre outros motivos, esse de não ter alcançado os limites regulatórios de perdas não técnicas que a ANEEL vinha estipulando. Sim, exatamente. Assim como tem os indicadores de continuidade, né? DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC e outros, tem esses indicadores aí de perdas. Então, o pessoal muitas vezes reclama, acha que é uma situação unilateral, que a concessionária está fiscalizando, vai lá, aplica o TOI, não sei o que que tem, veio na minha casa e não me avisou, né? Inclusive, é um tópico que a gente quer discutir hoje, né? A questão do se a concessionária tem ou deve avisar o consumidor que vai lá fazer a fiscalização. Até é uma alusão que eu faço isso, né? E tu que é da polícia pode falar melhor até. Seria como se a polícia fosse fazer uma blitz lá de Lei bebida seca, por alcoólica na exemplo. saída de uma festa, enfim, fosse avisar o pessoal, olha, tal dia, tal hora, em tal festa a gente vai estar passando o bafômetro, né? Não tem sentido isso aí, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, falando desse ponto rapidamente, se uma pessoa, um cidadão comum, se ele divulgar locais onde está tendo blitz, ele mesmo está sujeito a estar cometendo um crime. Se ele passa em uma determinada avenida, ele vê que está tendo uma blitz da polícia e divulga o local que está tendo aquela blitz, ele pode incidir em uma infração penal. Então, esse ponto aí que você citou é bem interessante, porque é comparável. Se a concessionária vai fazer uma fiscalização e ela sai anunciando, tal dia eu vou estar fazendo uma fiscalização em tal cidade, em tais residências, logicamente que as pessoas que têm irregularidades que vão evitar passar por aquela blitz, e no caso de quem tem irregularidade em sua unidade consumidora, vai evitar de ser flagrado pela concessionária, né? Vai desmanchar a sua irregularidade e vai deixar o sistema regular para que quando a concessionária venha, a unidade esteja bem bonitinha, não esteja com problema nenhum, principalmente problemas que possam implicar em infrações penais. Sim, exatamente. Às vezes a gente vê o pessoal divulga blitz ou radar, alguma coisa em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Eu costumo dizer, eu não sou o Joãozinho do Passo Certo, eu já tomei algumas multas aí com veículos aí ao longo da vida, mas todas as vezes que eu levei multa é porque eu estava acima da velocidade, ou porque passei um sinal vermelho, não é porque eu estava certo e o radar estava lá para me punir por uma coisa que eu não fiz, né? Então, é só a gente andar na linha que não vai ter problema nenhum. Então, não tem sentido a concessionária ter que avisar o cliente que vai lá procurar uma irregularidade na medição. Até porque, pela própria resolução da ANEEL, consta ali, né? Tem um artigo que fala que o consumidor tem que permitir livre e fácil acesso à medição, né? Então, para fins de leitura, fiscalização, inspeção, né? Inclusive, pessoal, o professor Fábio Amorim, ele vai participar conosco aí também desta live, mas ele estava em voo, né? Conseguiu pousar e já está conseguindo acesso à internet para que logo logo entre aí possa enriquecer esse debate com o conhecimento, trazendo contribuições tanto do aspecto jurídico quanto do aspecto de experiência que ele já teve atuando em concessionárias, atuando como consultor. Mas enquanto ele não chega, vamos dar traçar rapidamente, para quem não entende, para quem está começando agora nesse setor, mas vamos traçar aí o que seria
uma diferença básica, né, entre o desvio de energia e entre a fraude na medição. Juridicamente, quem vai fazer o enquadramento vai ser o delegado de polícia, o juiz, quando ele for julgar aquele processo, mas aí a fiscalização que a concessionária faz no local, quanto mais fotos ela conseguir fazer durante uma inspeção, quanto mais fotos passo a passo de cada etapa da fiscalização, maiores são as provas que ela está constituindo a favor dela mesma. Então, eu sempre digo para todo mundo, muita gente de concessionária faz consultoria e sempre pergunta, eu digo, ó, a fotografia, os vídeos, eles servem para provar que o seu trabalho Vocês foi estão um me trabalho vendo? bom. Inclusive agora as polícias elas estão começando a usar aquelas famosas body cam, né? Aquelas câmeras corporais. E aí as pessoas, alguns policiais, às vezes perguntam, mas por que eu vou utilizar essa câmera corporal? E a premissa básica é exatamente essa, que a câmera corporal ela serve para comprovar que toda a ação que você fez foi uma ação regular, uma ação dentro dos limites da lei. Então, Vocês estão toda me vendo? fotografia, todo vídeo que a concessionária faz Ouvindo, Fábio. durante uma Oi? fiscalização, ela serve exatamente para comprovar que aquela equipe técnica que estava ali fazendo aquela inspeção fez tudo dentro da legalidade e serve como meio de prova, né? Para provar que havia irregularidade, para provar que a irregularidade se encontrava eficiente, se encontrava ativa. Então, esses pontos aí são pontos voltados para a concessionária e pontos voltados para a polícia. A polícia chega no local, tem que fazer a caracterização técnica. Né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas foi furto ou foi estelionato? É um artigo 155, artigo 171. Eu sempre digo, de acordo com as características técnicas, o desvio ele é você pegar a energia de um ponto e levar para outro sem passar pela medição. E o estelionato, a fraude, né, é você adulterar a medição, você fazer com que a energia passe pelo medidor, mas que o medidor não meça corretamente. Então, de forma técnica, isso daí é o desvio, e isso daí também é a adulteração de medição. Eu sempre gosto de utilizar o termo desvio de energia, o termo adulteração de medição, já para não confundir com furto e com fraude, né? O furto e a fraude são elementos jurídicos. Aí o Fábio vai poder abordar melhor, mas de forma técnica, a gente sempre chama desvio de energia e adulteração de medição, já para não entrar na seara jurídica. Logicamente que o desvio de energia vai ser enquadrado em regra como furto de energia, a fraude na medição, a adulteração de medição vai ser enquadrada em regra como fraude e estelionato, artigo 171, porém, para não estar entrando na seara de outros profissionais, eu gosto de utilizar os termos técnicos, assim a gente não entra e confunde o quanto menos possível. E aí o nosso amigo Fábio Amorim, boa noite, Fábio. Boa Você noite, já atraso. tranquilo, você pode aí discorrer melhor. Eu estava explicando aqui a característica técnica, né, do desvio de energia e da adulteração de medição, a forma técnica. E aí você, aí como operador do direito, como consultor, experiente nas concessionárias, pode dar esse enquadramento, né, o enquadramento jurídico. Eu expliquei o enquadramento técnico, você pode colaborar aí, já que já está entrando agora, com o enquadramento jurídico. Eu só deixa eu te Oi. interromper, Fábio, que a gente começou não do começo, a gente É isso que engatou eu uma quinta aqui, nem ninguém se apresentou ainda, não falou quem era, só demos uma boa noite e saímos falando, né? Então, de repente, o Fábio, que está chegando agora aí, se pudesse apresentar, começa se apresentando para o pessoal, depois eu, o Sérgio, o eu pessoal que sou atrasado, nos conhece, né? que está atrasado há 15 minutos, mas o voo do Rio para cá atrasou. Eu venho correndo e chegar a tempo, pegando o finalzinho da fala do Sérgio. Eu sou um advogado militante no setor, com 33 anos de atuação no setor elétrico. Tem um livro que tem um nome de Irregularidade do Consumo de Energia Elétrica, que é esse aí, que o Jefferson está fazendo propaganda. Obrigado, Jefferson. E já passei por concessionárias, por empresas de escritórios de advocacia,
Então, estou há 33 anos não só sempre discutindo esse objeto, mas também tratando muito do segmento de distribuição de energia elétrica. Quer se apresentar aí, Sérgio? Eu fico por último. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou perito criminal da Polícia Científica, da Polícia Civil, aqui da Paraíba, bacharel em Engenharia Elétrica, mestrado em Engenharia Elétrica, concluindo doutorado também em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou perito criminal desde final de 2015, novembro de 2015, então esse ano agora, em novembro, eu completo 8 anos. Desses 8 anos, 5 foram atuando especificamente na parte de engenharia forense, com maior enfoque no combate ao desvio de energia elétrica e à adulteração de medição. Então, comecei a ter alguns exames periciais nessa área de desvio de energia elétrica, fui me interessando pelo tema, né? Minha área de formação, na área de engenharia forense, a gente não atende somente a nossa especialidade, no meu caso, engenharia elétrica, atende qualquer tipo de ocorrência de engenharia. Então, essa daí, como era minha área específica, fui criando uma afinidade maior, gostando bastante do tema, me desenvolvi bastante, e hoje em dia já tenho mais de 300 perícias nessa área, então já tenho um pouquinho de expertise para poder contribuir com alguns colegas que precisam de ajuda. E, no mais, autor de livro. Nessa área de perícia, a gente não tinha ainda nenhum livro esse mesmo, Jefferson, obrigado. A gente não tinha na perícia ainda um livro que abordasse o tema. Então, assim que eu comecei a me especializar mais nessa área de energia, de adulteração de medição, consegui materializar o conhecimento no livro para colaborar, a princípio, para todos os peritos aí do Brasil, mas com o tempo o pessoal das concessionárias foram descobrindo, começaram a gostar, começaram a entrar em contato, agendando palestra, agendando consultoria, e hoje em dia estamos aí viajando o Brasil todo, colaborando aí com um pouco do conhecimento desses 8 anos de perícia. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou engenheiro eletricista, também sou técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica. Eu trabalhei desde 2008 em concessionária aqui no Rio Grande do Sul, na antiga estatal CED, que aí para cima o pessoal chama de CTZ, né? Gloriosa Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Saí no final de 2021, depois que o Grupo Equatorial assumiu, lançou o PDV, eu resolvi sair e abrir a minha empresa de consultoria e perícias de engenharia elétrica. Também atuo na perícia judicial e sou um dos autores desse livro aqui, Resolução 1000 ANEEL, abordagem inicial. Esse aqui é a primeira edição, a gente já tem a segunda edição. Quem tiver interesse depois, eu posso passar o link ali pelo chat, ali é um e-book gratuito, né? Ele não trata só de furto de energia, ele trata da resolução 1000 como um todo, né? E, obviamente, que não abarca toda a resolução, porque ela é gigante, né? Então, a gente tratou alguns temas, a primeira edição desse livro saiu depois de um workshop que a gente fez em março de 2022. A resolução começou a entrar em vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, embora nem toda ela, né, ela foi, digamos assim, particionada. Por exemplo, a parte que trata de ressarcimento de danos elétricos começou a valer a partir de 1º de abril daquele ano. Ali por outubro, setembro, outubro, teve mais alguns itens que entraram e algumas coisas só a partir desse ano, 2023. Então, a gente fez ali algumas sessões de discussão com vários engenheiros, técnicos, advogados, demais interessados aí no tema, e alguns colegas ali que se interessaram em escrever artigos e publicar o livro, a gente acabou fazendo aí essa primeira edição. Como não deu nem para o cheiro, digamos assim, né, pelo tamanho da resolução, a resolução 1000, na verdade, ela substituiu a antiga 414, só que ela aglutinou mais de 60 outras normas, né? Imagina tu pegar mais de 60 normas e a própria resolução 414 e colocar tudo dentro de uma coisa só. Então, ficou bem abrangente, né?
Então, dado esse fato de que ficou muita coisa para trás, digamos assim, a gente não conseguiu tratar de todos os assuntos, diz que foram 4 sessões, né? 4 sessões de 2 horas de discussão. Então, em outubro de 2022, a gente fez a segunda edição desse workshop, era intitulado Os Impactos da Resolução, os Impactos do Cancelamento da Resolução 1000 da ANEEL. Desculpe, os 414. impactos do cancelamento da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, quem ganhou e quem perdeu. O nome é um pouco grande. Então, a gente fez essa segunda edição do workshop em outubro de 2022, né? Fizemos 5 sessões até, acabamos fazendo uma adicional. E conseguimos melhorar um pouco ali a discussão e aí acrescentamos mais artigos dentro desse livro. É um e-book gratuito, ele tem ali alguns links, ele é bem interativo, dá para entrar nas sessões no YouTube, dá para entrar no LinkedIn dos autores, quem quiser conversar, dá para entrar também num grupo do Telegram, que tem um grupo de discussões ali. Enfim, é uma publicação interessante. Sou suspeito em falar, né? Mas é um livrinho bem interessante, até porque se tem pouco material aí sobre a Resolução 1000, ela é relativamente recente, né? Isso mesmo. Vamos, então, dar uma adentrada agora no assunto, né? Pedir aí que o Fábio ele possa fazer uma caracterização jurídica aí desses dois tipos, né? O do desvio de energia e da adulteração de medição, para que a gente consiga, em sequência, fazer esse pincelamento sobre a inspeção com ou sem autorização, com ou sem anúncio da concessionária para o consumidor. Então, na realidade, é tipificado do ponto de vista jurídico, penal, regulatório, e depois a gente vai para acesso do medidor. Isso? Isso mesmo, Fábio. Bom, eu primeiro peço desculpa, né? Então, não ouvi o que vocês falaram, mas, como sempre comigo, vou sempre atrás. Mas a questão o Ilan deve estar nos assistindo, foi um advogado, é um advogado, mas trabalhou comigo durante muito tempo na Light e era da parte criminal, a gente sempre ficava naqueles embates da tipificação, né? Furto mediante fraude, então a gente está falando de um 155, um 155 para terceiro, e depois uma posição mais recente do STJ, no sentido de ser estelionato, quando é mediante fraude. O que eu particularmente não concordo, eu continuo achando que é furto mediante fraude, apesar do STJ, quem sou eu, mas eu acho que o entendimento é equivocado, não vejo como estelionato. A tipificação do ponto de vista penal é essa, e, obviamente, a pena de furto para furto mediante fraude ou estelionato, né? Os dois últimos mais gravosos, mas, mesmo assim, a gente sabe, e você, como perito criminal, sabe que precisa de flagrante, precisa de uma série de requisitos para que uma eventual prisão ou alguma coisa similar não seja convertida numa cesta básica. Então, a nossa legislação, Código Penal, se não me engano, é da década de 40, do século passado. Ela é bem antiga, ela não previa essas coisas, ela não evolui e, infelizmente, quando se combate perdas comerciais, eu não uso o termo perdas não técnicas, também não gosto do neologismo, porque como estou há 33 anos, para mim sempre foi perdas comerciais. Quando a gente está combatendo sob a ótica da concessionária, a visão que a sociedade costuma ter é de que uma concessionária está atrás do pobre, está atrás daquele que necessita de energia e que o desvio de energia, seja ele um furto simples, uma ligação clandestina, um furto simples ou um desvio que requer mais técnica, tudo isso é uma necessidade do consumidor. E eu sempre boto esse consumidor entre aspas, porque, inclusive, aquele que tem necessidade, para mim, é um desvio ético, moral e social, que não se resolve desta forma. E a gente vai falar quando falar de acesso a medidor, estamos falando da dificuldade de acesso a medidor, normalmente em grandes condomínios, mansões,
quer na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro estado do país. Então, esta figura deste consumidor hipossuficiente cai por terra. E eu me ressinto muito que as audiências públicas que antecederam a Resolução 414 ou a 1000, a sociedade teve possibilidade de se manifestar via PROCON, SENACOM, Ministério Público, todos os agentes. Mas a sociedade continua ainda achando que a distribuidora quer cobrar aquilo que não é devido, e muitas vezes cobra aquilo que não é devido, inclusive porque não instrui da forma criminal e processual, que é a parte mais do Jefferson, da forma mais efetiva, e a gente acaba perdendo no judiciário ações que deveriam ser ganhas, porque a gente sabe que tinha uma irregularidade ali. Então, o que eu gostaria já de cara de desmistificar é óbvio que em grandeza e em percentual, é óbvio que o número de fiscalizações, inspeções e detectações de irregularidade serão percentualmente muito maiores em unidades consumidoras da classe residencial, seja ela classe residencial ou subclasse residencial baixa renda. Porque 90% da base de uma distribuidora tem este perfil de cliente. Mas a concessionária vai atrás do grande consumidor, as mansões, os ricos, vai também atrás de comércio e indústria, até porque eu quero recuperar essa energia. E aí eu não consigo entender a figura do consumidor e da proteção do consumidor. Portanto, para mim, não se aplica a Código de Defesa do Consumidor. E a minha crítica, e o Ilan, que atuou muito comigo, inclusive 4 anos no curso no Rio, para o CREA, formação de peritos de juízo, e infelizmente descontinuou em 2015, salvo engano, o objetivo era justamente preparar os peritos do juízo. Por quê? Porque a quantidade de ações judiciais, a lavratura de toia, a detectação de irregularidade poderia ser melhor feita. Então, aqui eu estou assumindo uma meia-culpa no sentido de que, se desse tudo de um modo adequado, correto, não que haja incorreção, há falta de documentação, e é nesse nicho que os advogados militam contra uma concessionária. Assim, o que mais querem é que a gente não use a 414 ou a 1000. E o que eu, particularmente, mais quero é que a gente use a 414 ou a 1000 de forma subsidiária. Porque, na hora do confronto, o Código de Defesa do Consumidor, no 22 e no 42, ou no artigo 6º desse Código de Defesa do Consumidor, o confronto vai no artigo 6º da Lei de Concessões, ele vai no artigo 17 da lei que criou a ANEEL, ele vai no artigo 24 da Lei 10.848 de 2004, ele vai no Decreto 41.019 de 57, que regulamenta o Código de Águas de 34. Então, nós temos um arcabouço legal muito forte. A Lei de Concessões, ela regulamenta o artigo 175 da Constituição, que tem o mesmo peso hierárquico do CDC. CDC para consumidor que precisa de proteção, que seja usado. CDC para um consumidor que está furtando ou fraudando o consumo de energia, eu não encaro esse, vamos dizer, cidadão como um consumidor. Eu acho ele um oportunista, entendo que ele é um oportunista, ele usa dessas prerrogativas, é o velho jeitinho brasileiro, e depois a gente questiona por que eu achaco um policial numa estrada quando eu vou ser multado, por que eu passo pelo acostamento, por que eu furo o sinal vermelho, por que eu dou propina, porque a nossa sociedade está carente de ética, moral e conduta ilibada. Quando eu junto isso com a punição que se transforma em cesta básica, ou um trabalho comunitário qualquer, eu estou incentivando não só o furto, a fraude ou estelionato no consumo de energia elétrica. Eu estou incentivando qualquer tipicidade de qual crime que a gente possa pensar, porque a gente sabe que não vai haver condenação. Então, o que eu sempre aconselho, falando muito, mas já para terminar, Sérgio, tentei tipificar
colocar sob a ótica criminal, sob a ótica penal, e dizer que ela está defasada, ela merece de atualização com penas mais severas. Tentei fazer um link com a resolução, mas ela de forma subsidiária, e usando, acima de tudo, a lei de concessão, o regulamento setorial, que é muito forte, para a gente poder confrontar com todos esses dispositivos legais. E aí fico aí para perguntas e também para a questão mais na frente do acesso ao medidor. Eu não sei o que você tinha falado, a gente não combinou, portanto, você como criminal, como da polícia, pode ter uma visão diferente da que eu estou falando aqui, mas no campo você está enfrentando isso de uma forma que eu não enfrento como advogado, né? Me ouviu, Sérgio? Ele deve estar com algum probleminha. Caiu? Jefferson. Ele caiu da live. Então, vou eu. Pois é, Fábio, como é complexa a questão aí da tipificação penal, né? Não é a minha área, né? Inclusive, o pessoal confunde muito, não vou entrar nesse mérito, mas alguns falam em roubo de energia, né? Confundem o próprio furto com roubo, né? Que é uma coisa totalmente diferente, né? Pelo Código Penal. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, até porque não é a minha área, né? Roubo me dá até urticária. Sim, eu que não sou da área já tenho uma noçãozinha ali, já fico meio assim, né? Imagina para quem é da área, né? E de fato é bem complicado essas questões aí. Eu não sei até que parte ali do Fábio o Sérgio ouviu, quiser complementar. Peguei até o final. Só no finzinho foi que deu instabilidade aqui. E só acrescentando, quando o Fábio falou que o pessoal questiona muito de que as concessionárias só vão atrás da população de baixa renda, mas semana passada eu vi uma pesquisa que dizia que 20% da população detém 80% da riqueza mundial. Então, quando a gente para observar que 20%, né, é um em cada 5 consumidores. Então, as pessoas de classe alta, de classe média alta, elas representam um número bem menor do que as pessoas de classe baixa ou de classe muito baixa. Então, é natural que, pelos números, se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas de classe baixa, 3 de classe média e 1 de classe alta, quanto maior o conjunto amostral, maior a probabilidade daquele conjunto ter uma maior representatividade no todo. Então, se a gente tem aí uma maior parcela de pessoas de classe baixa, média baixa, então a probabilidade é dessa classe ser predominantemente maior na representatividade de alvos, né? Falando de alvos, de 100 alvos, 70, por exemplo, era de classe baixa ou média baixa. Mas quando a gente vai ver a quantidade de perdas, as concessionárias elas vão atrás de classe baixa, de classe média, de classe alta, exatamente porque a de classe alta, apesar de não ter tantas unidades consumidoras praticando irregularidade, furtando energia, adulterando medição, de não ter tanto quanto nas de baixa renda, mas elas dão um prejuízo muito maior, bem mais significativo. Uma unidade de classe baixa, ela teria uma conta aí de 100, 150, 200 reais por mês, enquanto uma de classe alta é 2 mil, 5 mil reais. Isso falando de unidades residenciais. Então, uma unidade de classe alta que furta energia, se ela for uma de 2 mil reais, ela é equivalente a 10 de baixa renda de 200 reais. Então, as concessionárias, quando vão atrás nas fiscalizações, vão atrás de todo mundo. Logicamente que, pelo conjunto amostral das de classe baixa e classe média baixa serem maiores, a quantidade de unidades serem maiores, esses alvos são a maioria, mas a busca, a fiscalização é como um todo, não visa uma classe específica, até porque todos acabam roubando, né? E aí era esse gancho aí que queria fazer da primeira parte que o Fábio falou, e a segunda parte é que, assim, o Código Penal ele é antigo.
né? A gente vai estar prestes a fazer há 100 anos aí, daqui a 17 anos. E ele teve pequenas alterações. Uma dessas pequenas alterações veio para piorar, né? Que até 2 anos atrás, a adulteração de medição, ela, após 2019, que o STJ se posicionou de que a adulteração de medição é estelionato, artigo 171, mas aí o que é que acontecia? Antes, de 2 anos atrás para trás, quando o consumidor era pego com adulteração de medição enquadrado no estelionato, ele não tinha possibilidade de pagar fiança naquele primeiro momento, né, quando a polícia estava no local, ele não tinha possibilidade de fiança, só em juízo que o juiz poderia atribuir uma fiança para ele, o delegado de polícia não poderia, mas agora, de 2 anos para cá, teve uma pequena mudança e agora até piorou. Por quê? Porque o consumidor, se a concessionária, se ela não representar contra aquele consumidor, aquela ação não vai para frente. Ou seja, houve uma operação da polícia junto com a concessionária, pegaram, por exemplo, 5 unidades consumidoras adulterando medição se encontrava adulterada, a unidade policial instaurou o inquérito policial, porém, se a concessionária não fizer a representação, porque agora ficou um crime condicional da representação, aquela ação não vai para frente. E eu digo isso porque já aconteceu, eu já assisti uma audiência em que o advogado do acusado ele dizia, eu peço que o processo seja arquivado, porque a gente não vê nos autos a representação da concessionária. E aí o juiz perguntou o que o promotor achava, o promotor disse que concordava porque realmente não tinha representação. E fazia poucos meses que essa alteração tinha entrado em vigor. Então, esse cliente, com certeza, deu um prejuízo grande, mas aí acabou que ele não teve nenhuma penalidade da esfera penal para eles, exatamente por conta disso, porque a concessionária passou batido de representar. E, com certeza, isso daí acontece muito Brasil afora. Tenho certeza que acontece em todos os estados. Muitos concessionários perdem, acabam não representando, ou porque o seu jurídico não se atualizou e está começando a representar, ou até mesmo porque se atualizou, mas não consegue atender a demanda. Então, cabe às concessionárias se atualizarem, cabe ter jurídicos mais qualificados, para que a gente não esteja só enxugando gelo. Vai para o local, aplica um TOI, faz um exame pericial, acompanhado da polícia, e isso daí no final acaba que não dá em nada por conta de um mero detalhe jurídico, é um desserviço para a sociedade. Um grande problema que eu vejo nisso tudo aí, no meu tempo de concessionária, eu fiz inúmeras inspeções em campo, né? Nem sei quantos milhares de TOI devo ter preenchido, né? E quantos milhares de fotos. E o que acontecia muito, né? E acontece isso aí em qualquer concessionária. Não se vai ter fôlego para todas as vistorias que forem feitas, ou todas as inspeções, ou sua maioria que seja, ir lá com a polícia, ou registrar uma ocorrência policial, mesmo registrar uma ocorrência policial. Digamos que a equipe vai lá, constata a irregularidade, fotografa, faz vídeo, preenche o TOI, tudo como manda o figurino, né? Sem o acompanhamento policial. Vamos lá registrar agora a ocorrência policial. Se for registrado todas as ocorrências policiais referentes a todos os TOIs, a equipe vai passar mais tempo dentro da delegacia do que em campo fazendo o seu trabalho, né? Então, são coisas conflitantes. Acaba que depois, quando isso vai para a justiça, de repente se desconstitui uma fraude lá, uma irregularidade, né? Porque não houve acompanhamento da perícia oficial, não houve um registro da própria ocorrência, né? Enfim. Queria passar a palavra para o Fábio sobre esse ponto da concessionária avisar, notificar o consumidor sobre a inspeção, mas antes de passar para o Fábio, a resolução da ANEEL, ou seja 414, seja 1000, ela não faz essa condição de que a concessionária tem que informar o consumidor. Ela diz que a concessionária fiscalizar é tão grande que já teve um caso que eu tomei conhecimento que a polícia chegou no local, né, a concessionária suspeitava de que aquela unidade estava tendo uma adulteração de medição, acionou a polícia chegou no local,
e o consumidor falou para a equipe de polícia que se encontrava lá no local, disse, ó, vocês não podem entrar na minha unidade, a minha medição está dentro da minha unidade consumidora, vocês não podem entrar, porque até agora não tem flagrante. E aí o delegado que se encontrava na hora, ele bastante seguidor de regras, né? Ele falou, eu concordo com você, mas a concessionária, pela resolução, ela tem o direito, ela tem o dever de acessar a sua medição. E você tem que conceder o acesso à medição. E o consumidor disse, não, eu concordo. Então, a concessionária entrou no local. Quando a concessionária iniciou a inspeção, ela já detectou vestígios de adulteração, fez alguns testes, e quando ela começou a detectar esses vestígios e viu que a medição estava adulterada, aí saiu o supervisor, informou para o delegado que se encontrava no local, e o delegado disse, bem, agora sim, agora é caso de flagrante delito, e vamos entrar com a equipe, vamos acionar a perícia, e a perícia vai vir para fazer a constatação. Então, além de a concessionária não precisar notificar o consumidor sobre a possibilidade de acessar ou não o centro de medição, a resolução ela obriga que a concessionária fiscalize a esse ponto, né, que eu achei bastante interessante esse caso que me trouxeram, de que a princípio a polícia não entrou porque era no interior do imóvel, né, da pessoa, e só na sequência, quando a concessionária entrou, porque por força de resolução normativa ela teve o direito de entrar, e aí sim, aí quando ela verificou que tinha essa irregularidade, que era uma irregularidade criminal, aí foi que a polícia entrou e na sequência a perícia foi acionada. Então, passar a palavra para o Fábio para que ele possa fazer os comentários dele sobre a não necessidade, né, da concessionária notificar o consumidor sobre a fiscalização. Sérgio, e quem está nos ouvindo, esse é um assunto que parece novo. Alguns acham que veio na Resolução 1000, na 414, mas depois vou entrar no aspecto das leis que foram criadas para as vistorias. Quando a gente lê nos artigos da 414, que foi revogada pela 1000, ou na 1000, e quando o termo usado é acesso ou a notificação ao consumidor, ela serve para quê? Para que eu vá trocar, que eu informe o consumidor que eu vá trocar um medidor, que eu vou fazer uma fiscalização, que eu vou fazer uma auditoria, que seja, eu vou trocar um medidor interno para um medidor externo, alguma coisa do gênero. Aí cabe a notificação. Agora, o livre acesso, quer previsto na 414, ali no artigo 73 a 78, salvo engano, e na 1000, do 228 a 230, também, salvo engano, que eu estou na correria aí, né? O que a gente nota e que também é usado contra nós e por falta de conhecimento nosso acabam sendo criadas leis e também decisões judiciais contrárias. Ora, se o medidor é um ativo da concessionária, ele é um bem da concessionária. Se o medidor está no manual de contabilidade da ANEEL, e este mesmo manual de contabilidade da ANEEL prevê que o medidor eletromecânico tem tempo de vida útil de 25 anos e um medidor eletrônico ativo da concessionária, não pertence ao consumidor. Se ele está dentro da unidade consumidora e, porventura, eu tenho necessidade de fazer uma vistoria porque há indícios de irregularidade, há, inclusive, no anexo da 414 e no anexo da Resolução 1000, o contrato de adesão com o consumidor que determina que este consumidor tem que dar livre acesso aos agentes capacitados e aos prepostos, no caso da empresa. Agora, há uma confusão proposital de que eu como concessionária, eu deveria notificar uma eventual vistoria que eu vou fazer para detectar uma irregularidade. Então, eu costumo brincar da seguinte forma: seria o caso de eu ter
câmeras de segurança na minha casa e entrou um ladrão na minha casa. E eu estou fora da minha casa. Eu sou avisado pelo celular, estou vendo as câmeras, estou vendo o cara roubando furtando minha televisão, furtando uma série de equipamentos. Eu detecto a equipe de segurança que presta serviço para minha residência e chamo a polícia. Só que eu vou ligar para o ladrão antes e dizer, olha, isso tudo vai acontecer, mas daqui a 1 hora é que eu vou chegar, tá? Dá tempo de você ir embora. Por analogia, seria a mesma coisa que eu avisasse, notificasse previamente um consumidor que está cometendo irregularidade, que ele está violando o medidor, que é da concessionária, que eu vou na unidade consumidora dele, como existem leis, uma do Rio de Janeiro, de 2006, e outra do Amazonas, que eu conheço, de 2022, dizendo que, para vistoriar ou ter acesso à vistoria deste medidor, eu preciso notificar este cliente por carta e por AR. Quer dizer, aviso de recebimento. Eu tenho que avisar que em 48 horas ou em 72 horas eu vou nesta unidade consumidora que está furtando ou fraudando o consumo de energia para detectar essa irregularidade. Mas eu dou a ele 48 horas, 72 horas. Quem mais resistência a este procedimento claro previsto, não só nas resoluções, mas nos anexos das resoluções, onde tem o contrato de adesão, que tem os deveres do consumidor. Quem mais se opõe? E, de novo, mais uma falácia, mais uma narrativa que a gente pode descaracterizar aqui, ou começar a descaracterizar, porque isso pode ser um longo debate, um longo assunto, um longo tema a ser discutido. Quem mais se opõe são as grandes mansões, os grandes condomínios de pessoas abastadas e muito ricas. Elas impedem o acesso por segurança própria, por arrogância, por soberba, por dinheiro, por uma série de outras coisas. Precisam ter gato? Precisam fazer um gato? Não. Fazem por quê? Porque querem ter mais algum tipo de vantagem. E esta lei do Rio de Janeiro, de 2006, ela é de fevereiro de 2006. E a lei do Amazonas, estadual, também é de fevereiro de 2022, portanto, 17 anos depois, quer dizer, 16 anos depois. Eu sempre disse que o meu problema de hoje é seu problema de amanhã. Então, o SMC, que hoje dá problema no Amazonas, já foi problema no Rio de Janeiro nos anos 2000 e início de 2010 em diante. E essas leis estaduais que criam a notificação prévia com aviso de recebimento para eu ter acesso ao medidor, além de elas serem extremamente oportunistas, elas são inconstitucionais, porque é o que a gente costuma dizer é uma lei estadual legislando sobre a legislação federal, que é a energia elétrica. É uma usurpação de poderes. São leis que a gente costuma dizer no nosso jargão como usurpadoras, porque são leis estaduais legislando sobre a energia elétrica e você tem um dispositivo claro na Constituição Federal que a energia elétrica, quem legisla é a União. E aí, interessante é que agora, em fevereiro de 2023, o STF entendeu que esta lei lá de 2006 é inconstitucional, que, por consequência, provavelmente vai se repetir na lei do Amazonas, que vem 16 anos depois. E, de novo, quem faz isso, quem impede o acesso, são os ricos. Quem impede o acesso do meu preposto de concessionária são os ricos, às vezes de forma até truculenta, ou normalmente é exagero, mas às vezes de forma truculenta para dar tempo de tentar desfazer aquele ilícito penal. Então, a notificação, ela só serve, ela só presta. Aquilo que está na 414 e na resolução 1000 eu te notifico como concessionária
quando eu vou trocar o medidor, quando você me pediu uma vistoria, porque está em dúvida em relação à questão metrológica desse medidor, você me pede e eu posso te notificar dizendo que vou lá X, Y, Z. Agora, algo que demanda surpresa, que é uma detectação de uma irregularidade, não pode ser pedida por notificação prévia para esse consumidor, para que eu tenha acesso a algo que é meu como concessionário. Isso é um bem da concessionária. Quem tem que zelar por este bem, como é um dever que está na resolução 1000, falando da 1000 vigente, lá no contrato de adesão, é o consumidor. Ele que tem que zelar. Quando diz que ele tem que zelar, é porque ele tem que manter a integridade desse medidor. Então, se viola tem um desvio, se tem alguma coisa, já há uma falta de zelo deste responsável por essa unidade consumidora. Então, assim, é risível alguém imaginar que, para que eu, concessionário de energia, ir verificar, detectar uma irregularidade no medidor que é meu, eu tenho que pedir, com licença, por favor, a esse consumidor, que obviamente não quer que eu vá lá, porque eu estou falando, quando eu estou falando eu vou lá, eu estou falando como distribuidora, tá? O papel da distribuidora é a minha vida, seja em escritório, em empresa, sempre pelo lado da distribuição. O lado certo da distribuição, para que alguns desavisados não venham daqui a pouco dizer que eu estou protegendo a distribuidora, a favor da distribuidora, que eu estou agindo em prol da consumidora, tadinho do consumidor, tadinho do seu João e da dona Maria. O seu João e a dona Maria são pessoas corretas, honestas e íntegras, já subsídios de baixa renda que todos nós pagamos, eles já têm. Então, a falácia de que quem faz gato ou comete ilícito é o pobre é uma grande mentira que virou verdade de tantas narrativas que vêm há décadas. Como o Sérgio falou antes, é óbvio que eu vou estar atrás de um comercial, de um residencial de alto luxo ou de um industrial, porque é esse que vai fazer recuperar e incorporar a energia. Eu seria muito burro, em termos de estratégia comercial e jurídica, que eu pulverizasse a minha lavratura de TOI e as minhas fiscalizações para consumidores que consomem, como você falou, R$200, menos do que seria uma enxurrada de TOI e uma estratégia totalmente equivocada do ponto de vista jurídico, regulatório e comercial. Então, esse acesso aí, me alonguei na fala, e eu sei que você tem uma demanda até, né, Jefferson, uma discussão até sobre esse tema aí, num desses canais seus. Aí. Por isso que é bom o LinkedIn. Então, eu falar aqui, o LinkedIn pode debater comigo. Então, como Jefferson, tem outros canais que você nos contou a experiência de alguém até que interpretou 228 e seguintes da 1000 como uma obrigatoriedade da concessionária aqui, para ter aquele avisar previamente. Eu vejo que tem algumas interpretações equivocadas de alguns artigos da resolução. Por exemplo, o 250, né? Ele diz ali que o prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do artigo 252 é de 30 dias contados a partir da solicitação, e aí continua, né? O que diz lá no 252? Que a distribuidora deve adotar as seguintes providências quando realizar a inspeção: emitir o TOI, substituir os equipamentos, solicitar a substituição ou correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor, etc., etc., né? Só que isso é quando o consumidor solicita. Concessionária, vem aqui que eu estou achando que o meu medidor não está legal, vem aqui inspecionar. E não quando a concessionária vai fazer uma inspeção de rotina, digamos, ou porque o consumo daquele cliente caiu muito ou zerou, né, e ela desconfia que ali possa ter uma irregularidade. Então, eu gostaria, Fábio, que tu dissertasse sobre esses artigos aí, porque quando alguns colegas que às vezes, ou algumas pessoas, enfim,
que falam sobre esse assunto, eu dou a minha interpretação como engenheiro eletricista, como atuante como perito, né, na perícia judicial. O pessoal parece que às vezes não acredita muito. Então, tu aí como um jurista, se puder nos dar a tua interpretação, não é nem a tua interpretação, é dar a realidade dos fatos, mostrar para o pessoal o que é que está querendo dizer aquele artigo 250 e o 252. Mas antes disso, eu queria ouvir o Sérgio, porque o Sérgio, eu acho que ia fazer um comentário, Sérgio. O comentário era sobre essa questão da invasão de estados e municípios, né, querendo legislar, invadindo a competência da União. E aí eu gosto muito de fazer um link com o porquê do nosso Código Penal ser tão antigo, Código Penal de 1940. E quando a gente vê deputados, vereadores levantando essas bandeiras de legislações que querem, eu digo, não é proteger o consumidor, é proteger o consumidor irregular, porque esse tipo de legislação estadual municipal que invade a competência da União, então, quem tem competência para legislar sobre energia elétrica é a União. Então, alguns estados e municípios se aproveitam da resolução, da legislação, ela fala tanto utilizar o termo usuário de energia elétrica quanto o consumidor de energia elétrica. E aí os estados e municípios querem legislar, dizendo que estão legislando em defesa do consumidor. E aí fazem essas legislações que protegem, que o consumidor tem que ser avisado, mas eu sempre digo, não é proteger o consumidor, é proteger o consumidor ilegal, o consumidor irregular. Aí sim, essa legislação está protegendo essa minoria que é quem nos faz pagar a conta. Então, quando a gente vê esse tipo de político, essa politicagem, né, é que a gente entende o porquê que o Código Penal é tão antigo, que ele não é reformado para ser mais justo, para ser mais rígido, porque se a gente vê quem é que faz a legislação? Políticos, senadores, deputados, vereadores, são eles que fazem a legislação. E aí, se eles estão defendendo pessoas que praticam ilícitos, como o desvio de energia, a fraude na medição, então, para que vão alterar o Código Penal se a legislação que eles estão invadindo a competência da União está entrando em confronto com o Código Penal? Então, eu gosto sempre de atentar para isso, que não reformam o Código Penal porque é de interesse de muita gente a não reforma, que continue do jeito que está, porque acaba protegendo muita gente. Posso voltar? Porque senão eu vou monopolizar. Eu falei para vocês, advogado normalmente é prolixo, e eu mais ainda. Não, eu só gostaria que se tu puder esclarecer para o nosso público aí sobre o artigo 250, 252, que ali não está tratando de uma inspeção de rotina ou porque a concessionária está desconfiada que possa ter uma fraude, um furto, seja o que for o termo, e sim quando o consumidor solicita. Então, o pessoal está interpretando equivocadamente esses artigos ali para dizer que a concessionária tem que avisar previamente. Eu vou até antes, eu acho que o ponto focal da interpretação equivocada e proposital, porque não é possível, eu não iria nem para o 250 e 252, ou 250 a 252, que diz respeito à questão da inspeção. Mas deixa eu ler aqui rapidamente, eu abri aqui o iPad aqui do lado para poder abrir, para poder ver. Veja o artigo 236 da Resolução 1000. Os medidores e demais equipamentos de medição devem estar em conformidade com a legislação metrológica vigente, IPEM, Inmetro. Então, se ele está medindo de forma adequada, ele está ok, obviamente. Agora, olha o parágrafo único do artigo 236 da Resolução 1000. O consumidor e demais usuários devem assegurar livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados. Então, este livre acesso que deve, não é pode, deve ser assegurado ao inspetor credenciado, ao preposto da empresa,
não pode ser entendido como uma solicitação do consumidor que mereça uma notificação prévia. Não, está dizendo que o consumidor deve assegurar livre acesso. Não diz que deve assegurar livre acesso depois de 30 dias notificado, de 5 dias notificado. Não, ele deve, ele não pode, não poderá, é deverá. E é livre acesso a quem é credenciado. Então, é o preposto da companhia que vai lá. Uma outra coisa, eu li o 236, parágrafo único. O 239, da Resolução 1000. Consumidor e demais usuários devem permitir o livre acesso da distribuidora aos sistemas de medição e aos dados medidos. De novo, é devem. E é aquilo que você falou, às vezes há uma redução de consumo, o consumo está zerado, dado medido. Se eu não tiver acesso, eu tenho a prerrogativa de ficar alguns meses registrando o mínimo ou cobrando o mínimo, para depois fazer mais. Não vou nem entrar nesse caso, porque isso não é em decorrência de perdas comerciais, vamos dizer assim. Mas eu quero focar no deve, não é pode, nem no 236, nem no 239 e nem no dever. Aí você vai lá para o anexo 1 do contrato de adesão, que é o contrato de adesão, anexo 1 da Resolução 1000. De novo, é deveres do consumidor. Então, quando eu junto o 236, parágrafo único, deve. Quando eu junto 239, deve. Quando eu vou no contrato de adesão, está dentro, obviamente, da Resolução 1000, como também no 414 também tinha, deve dar acesso aos equipamentos de medição. Por quê? Porque esse equipamento de medição ele é da concessionária, ele é um ativo, ele é um bem da concessionária. Então, muito antes até da questão relacionada à inspeção que você mencionou, Jefferson, do 250 ao 252, eu iria mais do 228, 236, focando muito no 236, parágrafo único, e 239. Então, eu pegaria muito o 236 com 239, com o dever que está lá como aditivo ou contrato de adesão, o primeiro aditivo primeiro anexo da Resolução 1000. Eu só estou falando de dever, eu não estou dizendo não é poder, não é poderá, é deverá. Então, isso é uma prerrogativa da concessionária. Ele não pode negar acesso a algo que não lhe pertence. Pode estar dentro da unidade consumidora dele, mas o medidor é da concessionária. Se tiver que ser com a ajuda da polícia, da perícia criminal ou alguma coisa do gênero, que seja. Isso merece, em alguns lugares, existem, inclusive, ações judiciais. Tamanha negativa, tamanha a interpretação equivocada para essa questão de acesso, como se fosse para uma vistoria normal que eu tenho que avisar, a troca de um medidor que eu tenho que avisar, aí sim eu tenho que notificar. É totalmente diferente do acesso que eu vou ter esse medidor para tentar detectar uma irregularidade. São coisas completamente distintas, mas que na interpretação de quem quer dar para ingressar em juízo, para propor uma lei, para impedir o acesso, tudo isso no nosso meio, seja ele jurídico, seja ele técnico comercial, seja ele da polícia, isso a gente se depara toda hora. Eu dentro do escritório, vocês no campo, nas perícias, porque esse nós só estamos falando de energia elétrica, é um reflexo da nossa sociedade, né? Tudo isso, tudo que acontece é óbvio que é reflexo da sociedade. É o jeito de querer levar vantagem a alguma coisa, né? E paga o preço por isso aí. Os estados onde há uma maior incidência de tráfico, inacessíveis, exemplos, Rio de Janeiro, Amazonas, tem que ser tratado de forma diferente? Tem que ser tratado de forma diferente. Tem que combater perdas em áreas acessíveis de forma diferente? Tem que combater perdas de forma
em áreas acessíveis de forma diferente. Tem um plano de ação junto da área comercial, regulatória e jurídica. No meu modo de entender, eu já fui superintendente e diretor de empresa. Agora, querer imputar a responsabilidade da distribuidora a negativa de acesso e achar que esse acesso é um dever do consumidor, não, o dever é da concessionária. Eu tenho dever de ir lá e o consumidor tem o dever de me dar acesso. E por que eu, como concessionária, tenho o dever de ir lá? E aí eu vou na Lei de Concessões, no artigo 6º, porque eu tenho que prestar serviço adequado, contínuo, e tem que estar atrás de modicidade tarifária. Atualidade, que é o medidor mais moderno, modicidade tarifária, que todo mundo quer, adequação de serviço, está no caput do artigo 6º da Lei de Concessões, e em todos os contratos de distribuição de energia elétrica são cláusulas. Portanto, eu tenho sempre que fazer um link entre a resolução que ora vige, no caso a 1000, mas, acima de tudo, com a lei muito robusta, que é pouco conhecida e usada por muitos advogados que militam no setor elétrico. E eu posso afirmar aqui de forma categórica, sem errar, os advogados, falando da minha área, os advogados que militam contra o setor elétrico, eles conheciam a resolução 414 e conhecem 1000 mais do que a grande maioria dos jurídicos internos e jurídicos terceirizados. Por quê? Porque eles se especializam nisso. Vão atrás de brechas para ingressar com milhares de ações e aí, de novo, cada concessionária buscando reverter aquilo que impacta a vida do consumidor honesto. Então, o acesso, para mim, é algo tão cristalino, sabe, Jefferson? Eu falei muito, fiz uma passagem, mas para mim é algo tão cristalino eu ter acesso a algo que é meu e a resolução dizendo que é dever e a lei dizendo que é dever e o contrato que você adere a ele para ter energia dizendo que é dever, que eu não consigo entender como é que alguém pensa que eu tenho que pedir, por favor, com licença, para ter acesso a algo que é meu. Por aí. Fábio, e um ponto interessante é que a resolução, como você bem citou, um dos pontos que ela foca é a modicidade tarifária. Né, e por que ela foca na modicidade tarifária? Porque a legislação ela deve proteger a maioria. É assim que qualquer legislação é feita. Ela é feita, em regra, visando proteger, garantir os direitos da maioria. Então, a modicidade tarifária é exatamente para isso, para garantir uma tarifa menor, uma tarifa justa para a maioria dos consumidores. Então, a concessionária ela tem o dever de fiscalizar, tem o dever de identificar as irregularidades, sanar essas irregularidades, para que cada vez menos energia seja perdida, proporcionando, assim, uma modicidade tarifária cada vez melhor, tarifas mais justas para essa maioria. Exato, concordo. Jefferson? Foi bem colocado as colocações de ambos aí, essa questão da modicidade tarifária, é o que eu falei lá no início, eu acho que o Fábio ainda não estava, sobre essa questão de que as concessionárias, assim como elas são cobradas pelo órgão regulador, que é a ANEEL, né, para manter os indicadores de continuidade, né, DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC, elas também são cobradas no sentido de reduzir as perdas, né? Elas podem colocar parcela dessas perdas comerciais na tarifa, só que elas têm que constantemente estar demonstrando para a ANEEL, olha, eu estou fazendo campanha, eu estou trocando medidores, eu estou automatizando o meu sistema, eu estou contratando mais equipes, né, botando equipe na rua, etc, etc. Estou fazendo as inspeções, né, que é uma obrigação dela, não é um direito que ela tem. Então, deixa de ser um direito também, né? Ela tem o direito, porque o equipamento é dela, o equipamento não é do cliente. E há uma grande confusão, né? A pessoa acha que porque, tá na minha casa, mas tá, ok, mas quem não deve não teme. Qual o problema da concessionária vir aqui na minha casa amanhã e fiscalizar o meu medidor? Se tá tudo ok ali, não tem problema nenhum. Inclusive, Jefferson, pegando um gancho aí, nessa sua fala com
a fala também do Fábio, quando ele falou de que um dos outros enfoques da concessionária ter o dever de fiscalizar é de garantir o serviço adequado. E aí eu entro já respondendo uma das perguntas que fizeram. Qual o impacto na rede de distribuição? Né? Quando a gente vê que tem, às vezes, algum conhecido me pergunta, diz, rapaz, a energia lá da minha casa vive caindo. Antigamente, muito antigamente, era normal ter muita queda de energia. Mas hoje em dia, com a ANEEL fazendo esse controle rígido em cima de DEC/FEC, caiu drasticamente as quedas de energia, né? Até brincando aí com um jogo de palavras, caiu drasticamente a queda de energia. Mas quando você percebe, quando a concessionária começa a receber muita ligação de uma determinada região, dizendo que está tendo muita queda de energia naquela determinada localidade, já acende o alerta para a concessionária de que, opa, pode ter muito desvio de energia naquela região. O transformador, que ele foi projetado para atender, por exemplo, 50 unidades consumidoras, se tiver 20 unidades consumidoras a mais, né, com um desvio de energia pendurando ali, 20 unidades clandestinas, aquele transformador que foi dimensionado para atender 50 está atendendo 70. E aí ele não suporta. No que ele não suporta, ele corta a energia. A mesma coisa da nossa casa. Às vezes um disjuntor na nossa casa dispara. Por que o disjuntor dispara? O disjuntor da iluminação, por exemplo, quando muita gente liga o chuveiro elétrico, aí diz, quando eu liguei o chuveiro elétrico, disparou o disjuntor da minha casa. Por quê? Porque aquele cabo de alimentação ele não está tecnicamente projetado para suportar a carga que aquele chuveiro elétrico está puxando. Então, na hora que você liga o chuveiro, o disjuntor dispara. Precisa de quê? Precisa aumentar a bitola daquele condutor do chuveiro elétrico. Então, mesma coisa é o transformador. O transformador ele foi projetado para ter uma determinada carga. Se for colocado uma carga superior à que ele suporta, ele vai cortar energia. E por que vai cortar energia? Porque tem muita unidade consumidora pendurada nele. Quando a gente submete, quando a gente faz o pedido na concessionária, eu quero uma ligação elétrica na minha casa, a gente tem que fazer um projeto elétrico dizendo qual é a capacidade, qual vai ser a carga instalada na nossa unidade consumidora, que é para a concessionária avaliar se aquela unidade que está pedindo a ligação com aquela carga dela, se não vai sobrecarregar o transformador. Porque se sobrecarregar e não tiver nenhuma outra região que possa atender sem sobrecarregar o transformador, a concessionária aumenta a capacidade do transformador. Então, um dos pontos de ter muito desvio de energia na rede é exatamente esse, sobrecarregar o sistema, a energia começa a cair muito das unidades consumidoras que estão locadas naquele transformador que está sobrecarregado. Acaba também que no que sobrecarrega pode ter o sobreaquecimento de alguns condutores. Eu já vi alguns incêndios em transformador, muita unidade consumidora pendurada ali nele, em determinado momento acabou que gerou um aquecimento excessivo, a proteção não atuou e provocou o incêndio naquele transformador. Então, além disso, né, os desvios normais, aqueles que eu vejo muito, quadro de medição, um jump ali embaixo do medidor, e às vezes até sem a tampa do quadro de medição. E eu fico imaginando, se uma criança passa ali, põe a mão para dentro daquele quadro de medição, vai tomar um choque. Alguns fios puxando de uma unidade, puxando da rede de distribuição para a unidade consumidora de uma determinada pessoa. Às vezes o fio passa de forma baixa que possibilita o acesso. De repente alguém que levante a mão. Se a pessoa levantar a mão, vai tomar um choque. Então, além da sobrecarga da rede de distribuição, além dos riscos de choque elétrico, tem inúmeros outros fatores que esses desvios de energia acabam ocasionando para a população, né? Além da gente pagar uma tarifa mais cara. Posso acrescentar, Jefferson? Sim, claro, pode e deve. Carga que até o Sérgio mencionou agora, de novo, está no artigo 6º da Lei de Concessões, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei de Concessões, e é a cláusula do contrato de concessão.
interrupção de fornecimento. Porque, no caso mencionado o exemplo mencionado pelo Sérgio, sobrecarga na rede, em decorrência de irregularidade. Curto ou fraude, sobrecarga da rede. Quando interrompe, meu deck e meu FET, em especial meu deck, é impactado. Quando interrompe, pode gerar queima de aparelho. Quando volta a energia, quando interrompe, eu fico insatisfeito, está sem serviço. Quando a energia, sabe melhor do que ninguém, Jefferson, eu posso queimar o aparelho. Aí a gente pode, em outra situação, ele fala muito de ressarcimento, escreve muito sobre ressarcimento, isso vai gerar um efeito cascata. Mas a essência disso nasceu de uma sobrecarga de energia. E essa ligação clandestina ou uma rede que fica meio embarrigada porque está sobrecarregada também, ou algum desavisado que puxa, aí numa ligação clandestina, puxa um fio e alguém pode morrer eletrocutado por causa disso, tudo isso é excludente de responsabilidade, porque é culpa exclusiva de terceiro. E a responsabilidade não é da concessionária. Ah, mas a concessionária tem que fiscalizar. É papel da concessionária fiscalizar. É papel da concessionária fiscalizar. Então, fiscaliza o estado inteiro, como o Rio Grande do Sul, que tudo bem, tem algumas distribuidoras, ou a Paraíba, ou a Bahia, ou o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é o meu estado, que é um estado pequeno, que tem 3 distribuidoras. As mais conhecidas, né? Light e Enel Rio, mas tem lá em Nova Friburgo uma excelente distribuidora do Grupo Energisa, que é a Energisa Nova Friburgo. Então, o estado todo fica comprometido, a qualidade de serviço fica comprometida. Eu não estou dizendo que há má prestação de serviço ou que não pode haver má prestação de serviço. Eu não estou endeusando as distribuidoras. Eu estou dizendo, no exemplo do Sérgio, que a sobrecarga gera interrupção, que pode gerar queima de aparelho e até, no caso mais drástico, morte de alguém. E aí a gente vai para um artigo básico para quem conhece direito de energia e se aprofunda em direito de energia elétrica. Artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º. Porque o primeiro é para suspensão. É o ato que eu vou lá, corto por inadimplemento. O segundo fala em aviso prévio. O segundo, inciso 2º, diz razões de ordem técnica de segurança. Razões de ordem técnica de segurança é o sistema que abre para que a casa não pegue fogo, para que não haja sobrecarga no bairro inteiro por responsabilidade de algumas unidades consumidoras. Então, eu costumo dizer que o artigo 6º da Lei de Concessões, que está em todos os contratos em forma de cláusula, é quase que a mãe ou a essência do direito de energia no segmento de distribuição. Porque ele vai falar sobre tudo. Ele vai falar sobre suspensão, ele vai falar sobre interrupção, ele vai falar sobre irregularidade, ele vai falar sobre eventual ressarcimento pela interrupção, ele vai falar em adequação de serviço, ele vai falar em atualidade, usar o que há de mais moderno, ele vai falar em modicidade tarifária. São princípios constitucionais e princípios básicos dentro do direito administrativo e dentro do direito de energia elétrica que são fundamentais. Então, em todo aula, bate-papo, treinamento que eu dou, eu sempre foco muito em lei e nos contratos. Contrato de concessão, contrato que eu tenho com o meu consumidor hora sazonal, ou o meu contrato por adesão, que está lá na resolução 1000 como anexo. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link entre o que há de mais forte e que vem da Constituição Federal, que é a Lei de Concessões, com a Lei da ANEEL, com a Lei 10.848, fazer uma relação com a questão contratual, existe uma relação contratual, e depois, de forma subsidiária, principalmente para perdas e inadimplência, eu uso a resolução, hoje em vigor, desde o ano passado, a resolução.
Então, há também que se ter uma atenção muito grande daqueles que militam no direito de energia elétrica, defendendo os interesses das distribuidoras, de entender que o mundo não começou, o direito de energia não começou com a ANEEL, não começou com a Resolução 456 de 2000, não começou com a Resolução 1000 e nem começou com a Resolução 414. Começa lá atrás, em 1934, mas o que a gente tem de mais moderno é de 94 para cá, inclusive a própria criação da ANEEL, que tem o peso de autarquia e o papel que tem de fiscalização, exatamente para exigir cada vez mais da distribuidora, exatamente na linha que o Sérgio falou. Antigamente, faltava luz em qualquer momento, de qualquer... Hoje, eu tenho metas, eu tenho aditivos em contrato exigindo um maior rigor em qualidade de serviço, em questões econômicas, financeiras também. Para quê? Para dar modicidade tarifária, para dar garantia de qualidade de serviço a esse consumidor e para que também o investidor também tenha lucro. Ninguém entra em qualquer negócio para ter prejuízo. Tem que estar todo mundo feliz nesse jogo. A ANEEL tem que estar fiscalizando, o Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente, tem que estar orientando, dando as diretrizes de políticas do setor elétrico, mas isso tem todo um arcabouço legal e não pode se resumir para aquele que advoga a favor de uma distribuidora a Resolução 1000. Ela é muito mais do que isso. Ela ajuda muito, tá? Mas o direito de energia é muito mais do que a Resolução 1000. Eu paro por aqui. É aquilo que eu te falei, se me deixar, nós vamos até a madrugada. Em cima da resposta que o Sérgio Maia tinha dado para uma pergunta, ali até vou ler a pergunta aqui, era quais os impactos da rede de distribuição de energia elétrica e quais os reflexos e riscos que a população local está sujeita? Gostei do termo que tu utilizou ali, Fábio, acho que foi efeito cascata, né? Porque realmente vai de encontro ao que eu falei lá no início, lá da questão do DEC e do FEC, né? O DEC é a duração, né? Para quem não é da área aí, e a frequência é quantas vezes teve a interrupção, digamos assim, né? Resumidamente. E aí tem todas essas questões do risco elétrico, do cara que vai lá pendurar o ganchinho, da falta de energia, né? Propriamente dita, que acaba gerando insatisfação na população, então acaba que realmente é uma bola de neve, é efeito cascata. Muito bom esse termo aí que tu utilizou. E se a gente para pensar, Jefferson, há 20 anos atrás, era frequente as quedas de energia. Eram frequentes e duravam. Tinha queda de energia que durava 3, 4 horas. E, assim, a população era acostumada com isso. Hoje em dia, é muito, pelo menos no meu estado e na maioria dos estados que eu conheço, que eu passo algum tempo quando viajo, presencio que é muito difícil estar tendo queda de energia e quando tem, elas são bem rápidas. E por que isso acontece? Exatamente por conta do rigor que a ANEEL aplica com as suas resoluções para que as concessionárias cumpram. Então, da mesma forma que hoje em dia a gente goza de uma energia de maior qualidade, tendo cada vez menos quedas de energia e as quedas de energia sendo cada vez menos duradouras, sendo rapidamente restabelecidas, né? Então, isso daí é reflexo do trabalho das imposições da ANEEL e do trabalho das concessionárias. Então, quando se impõe também que a concessionária deve fiscalizar em busca de irregularidades, visando reduzir as perdas comerciais, não é as perdas comerciais para a concessionária, as perdas comerciais para a sociedade, porque quem acaba pagando é a concessionária, é o Estado e somos nós. Então, em algum momento, vamos chegar nesse ponto de ter perdas bem reduzidas, e isso daí vai ter um reflexo de uma tarifa menor para a gente. Né? E já falando desse ponto de tarifa, fazendo um gancho com modicidade tarifária e com uma das perguntas aí, alguém perguntou e é uma pergunta frequente, né? E de poucas pessoas têm a resposta para isso, têm o conhecimento. Mas a gente lê o livro do professor Armando Soares, que ele é um engenheiro eletricista e é advogado também. Inclusive, é um livro de 2010, mas ele tem muito conceito
que é bastante atual. E ele explica como é que é formada o valor, como é que é formado o valor da tarifa de energia elétrica. E um dos pontos é a ANEEL, ela faz o somatório, né, de quanto deu de perdas, perdas comerciais em cada estado, vai atribuir isso daí na parcela que vai ser distribuída entre concessionário e sociedade, e, ao mesmo tempo, a energia que foi recuperada esse ano, mas que foi detectada ano passado, isso daí entra como, por exemplo, como um desconto na nossa tarifa. À medida que a gente teve, por exemplo, no meu estado, 5% de perdas comerciais que foram colocadas na tarifa. Vamos dizer que isso daí aumentasse 5% na minha tarifa. E a concessionária conseguiu recuperar das perdas do ano passado 3%. Então, esse 3% entraria reduzindo o valor da minha tarifa. Então, 5 menos 3 daria, por exemplo, um diferencial de 2%. E aí a minha tarifa teria esse aumento. Então, essa daí é a resposta, né, para essa pergunta de o valor que é recuperado da energia elétrica, se ele é usado como abatimento no valor da tarifa. E aí eu volto a palavra para vocês aí, para que a gente consiga dar vazão à resposta às perguntas. Vi agora a hora aqui que já passamos de 8h30, mais de 1h30 de live, para que a gente consiga, né, dar continuidade a outras atividades e que nós esgotemos os assuntos por hoje para que possamos fazer com mais frequência esses encontros aí e possamos debater. Então, volto a palavra aí para o Fábio e para o Jefferson, para vocês poderem olhar as perguntas e conseguirem responderem também. Se me permitem, eu vou tentar responder uma aqui, ou pelo menos iniciar, e daí eu passo a bola para o Fábio ali, que eu acho que vai ter mais propriedade para responder essa pergunta. Mas como é uma pergunta do Arthur aqui, eu faço questão de responder. O Arthur Machado aí, que está sempre aí nos nossos eventos, lives e grupos de discussão. Boa noite aí, Arthur. A pergunta dele é a seguinte: o que vocês acham de visitas técnicas por parte de técnicos terceirizados da concessionária após as 20 horas na residência do consumidor? Ele perguntou de residência, né? A gente costumava fazer, no meu tempo de concessionária, em comércios ou até em casas noturnas, ou aqueles estabelecimentos que a gente sabe que em horário comercial eles gostam de burlar, né? Vai ali, coloca o fiozinho, né? Vai ali, tira o fiozinho. Na residência, eu não sei se teria alguma restrição quanto ao horário. Em nenhum lugar está escrito, né, que o horário tem que ser horário comercial. Mas, claro, pelo fato de ser numa residência, né, chegar alguém à noite na tua casa hoje em dia, né, é meio perigoso deixar entrar, por mais que chegue com o uniforme da concessionária, né, a gente nunca sabe se os caras não assaltaram a equipe lá e não pegaram o uniforme e estão vindo na minha casa querer me roubar, digamos assim, né? Não sei o que os senhores acham, Fábio. E vendo pelo ponto de vista jurídico, né, se for uma situação de flagrante, a concessionária, o técnico da concessionária visualizou aquilo dali, ele está comprovando que aquilo dali é uma irregularidade criminal, então, sendo situação de flagrante, é perfeitamente passível de acionar a polícia, pode ser até de madrugada, a polícia vai lá, vai fazer a caracterização junto com a perícia, e se o proprietário, se o responsável estiver lá, já vai ser conduzido para a delegacia. Agora, uma visita técnica, né, no sentido de fiscalizar, sem ter nada de palpável, geralmente as concessionárias elas se prendem muito nesse ponto do que é de até às 18 horas, né? Que aí o Fábio pode falar melhor. Até às 18 horas é onde normalmente, pelo Código Penal, sem ser uma situação de flagrante, até às 18 horas é possível você ingressar em alguma unidade para fazer alguma investigação. Após as 18 horas, teria que ter, por exemplo, ordem judicial, coisa desse tipo. Aí o Fábio pode falar melhor. Mas, sendo situação de flagrante, não tem problema nenhum. Pode ser qualquer horário, qualquer local. Eu vou até ver aqui o horário para não falar muito, mas tentar sintetizar. É óbvio que tem muito a ver com o perfil do cliente também, né? É um restaurante, uma boate que abre à noite, de repente eu posso ter uma equipe com o apoio da polícia para fazer o flagrante, detectando a irregularidade
levar para a delegacia e tomar as medidas processuais, penais e civis cabíveis. Agora, tem a inviolabilidade também da nossa residência, né? Se é algo normal, né, como você falou, Sérgio, eu vou lá porque eu tenho uma suspeita de uma irregularidade, eu não tenho ainda uma comprovação que eu só vou ter no local, não faz nenhum sentido, e há restrição legal, sim, eu não vou adentrar nisso aí, mas tem que ser dentro do horário comercial. A própria resolução 1000, como a 414 também, ela limita até a atuação da concessionária em relação, por exemplo, a corte. O corte só pode ser no horário comercial, não pode ser sábado, domingo, não pode ser feriado. Por quê? Porque cansamos de fazer isso durante décadas. E, na hora de uma audiência pública, de uma 414 depois, os órgãos de defesa do consumidor foram lá e falaram: isso não pode. E, para mim, também é um contrassenso, tá? Eu suspender por inadimplemento, por exemplo, sua unidade consumidora, sexta-feira à noite, para te religar na terça-feira, eu acho que quem está perdendo é eu que vendo energia. Não faz sentido esse tipo de coisa. Mas, como isso foi feito de forma recorrente, a solução foi prever na resolução de que só em horário comercial, e não pode ser sábado, domingo, feriado, portanto, é que eu tenho acesso a esse tipo, quer para cortar, quer para fazer uma eventual fiscalização. Mas, se for algo com a característica de um consumidor, por exemplo, industrial, hora sazonal, produz de madrugada, um industrial, ou uma boate, que só funciona à noite e madrugada. Eu vou lá de manhã, de tarde, não vou achar nada. E aí, para fechar, as cautelas que a gente tem que ter, a gente vê várias, e você é da área da polícia, Jefferson, Sérgio, você vê e a gente lê, e todo mundo sabe que quantas e quantas vezes em operações de grande porte é precedido o quê? De inquérito, de decisão judicial, e a Polícia Federal, no caso, Polícia Federal, o exemplo que eu estou dando, está esperando qual horário para entrar na casa, eventualmente, da pessoa que pode estar sujeita a algum ilícito do gênero. 6 horas da manhã. Então, tem uma situação. A casa é inviolável, nossa área é inviolável, então eu tenho que ter, não sou eu como área que estou. Agora, tudo, Jefferson e Sérgio, ou quem for aí, pergunta. O que sempre vai ter é o bom senso, é o equilíbrio. Porque quando eu não tenho consenso, quando eu não tenho equilíbrio, e aí vai outra, ele vai ser considerado unilateral e ponto, porque eu não tenho prova suficiente, ele foi lavrado de forma indevida, porque faltou uma ou outra coisa que está prevista na participação. Aí sim, 414 ou resolução 1000, dependendo do tempo. Então, eu preciso de bom senso dela, preciso ter processos bem instruídos, processos que eu digo comerciais e judiciais, bem instruídos, e às vezes com muito bom direito eu vou perder, porque há uma certa má vontade, há um certo desentendimento do que é irregularidade no consumo de energia elétrica. Parece que as concessionárias estão loucamente atrás de consumidores pobres. Isso não é verdade. Isso é parte pequena de uma verdade, como você bem relatou, Sérgio. Então, eu tenho que ter cautela, tenho que ter bom senso, tem que também ter perfil do consumidor. Eu acho que 8 horas da manhã não vai fazer diferença. Ou eu vou usar o horário comercial, não vai fazer diferença. Porque quando chegar mais na frente, na esfera judicial, eu vou perder uma ação, às vezes, por uma filigrana jurídica, de algo que o direito era muito bom, sob a ótica comercial, sob a ótica criminal, sob a ótica civil, mas ali no finalzinho eu deixei de fazer alguma coisa, eu fiz alguma coisa que cai em terra toda a recuperação de energia.
ou toda a incorporação de energia. Por isso, eu sempre digo, dados indicam que cerca de 10 bilhões o Brasil perde por ano em perdas comerciais. Eu digo, pode botar mais 50% nisso aí. É o outro lado. Quando a área comercial diz que recuperou, porque ela lavrou X toys ou incorporou, porque entrou no sistema tanta energia recuperada, eu vou dizer que pode ser uma meia-verdade. Porque se esse toy fica para uma próxima, se as pessoas quiserem, se esse mal lavrado ele é considerado unilateral, a área comercial não recuperou nada e o jurídico dessa empresa teve o ônus de pagar indenização por dano moral, nulidade do toy, portanto, a área comercial não recuperou nada. Eu chamei o cara de ladrão, e aí eu vou ter que pagar dano moral a esse cara. Alô? A minha bateria está acabando, tá? Eu vou ter que dar dano moral a esse cara, custas, perícia e tudo mais, principalmente se a justiça for gratuita, e normalmente é. Então, o que eu sempre digo é bom senso, cautela e conhecimento. Esse tripé é fundamental: bom senso, cautela e conhecimento. Em todas as áreas. Se é bom, eu acho que é até um sinal, tá, para mim. Eu estou com 19% de bateria. Se a gente continuar, vai cair. Eu vou cair, aí eu entrei tarde, vou sair de repente. Eu acho que todos aqui temos bagagem, experiência aí para ficar madrugada dentro e podemos ficar uma semana a fio aqui que não vai esgotar todos os assuntos, né? E eu vi que tem várias perguntas ali no chat, não sei o que vocês acham, mas eu acho que temos que ir encaminhando para o final e deixar para uma segunda rodada. E até teve o Diego ali falou que tá dando os parabéns pela live, que está ansioso pela parte 2. Eu acho que vai precisar uma parte 2, parte 3. Pelo engajamento das pessoas, você que vai ter a sensibilidade disso, se alguém estiver me xingando, me criticando, eu não vou ver, não tem problema. Entendeu? Só se me achar que também não tem da gente. Mas você que vai ter sensibilidade, você tem acesso às perguntas, eu não tenho. E aí a gente vai sim, até pela demanda agora, a gente atingiu o que as pessoas se preocupam sobre um determinado tema ou sobre outro tema. O que a gente está querendo aqui é equilíbrio. O que a gente está querendo aqui é senso de justiça. Temos visões pró-concessionária? Temos, quando ela está correta. Temos visões contra o consumidor? Não, contra o consumidor não tem visão ruim nenhuma. Eu tenho uma visão ruim contra aquele que se diz consumidor, mas é um furtador, um fraudador. E é protegido por políticos, por justiça de forma equivocada, não intencional. É essa guerra, é esse enxugar gelo que a gente... Acho que foi você que falou, o Sérgio, não me recordo. É um enxugar gelo. Eu já disse isso para uma pessoa que convivo, que, Fábio, você só fala sobre perdas comerciais. Você só escreve sobre perdas comerciais. Você não cansa disso? Você não acha? Eu falei, olha, eu estou há 33 anos no setor elétrico. Até hoje não teve fim, não. Só aumentou. Vamos ver a evolução das perdas comerciais de 2008 para cá. Só aumentou. A maior tecnologia que eu tenho. Então, talvez um outro tempo, dependendo do termômetro que você tiver, Jefferson, pode ser o TOI, a eventual unilateralidade do TOI, por que perdas aumenta tanto? Pode ter vários tipos de questionamento para a gente conseguir conciliar as nossas agendas aí e ter um segundo encontro com o maior prazer. Eu peço que não me xinguem e me entendam como alguém que está no setor há 3 anos. O tema é bastante complexo. Eu vejo que no próprio judiciário, os próprios juízes, né, desconhecem bastante a matéria e os advogados, porque atuando na perícia judicial, eu percebo assim que vem uns quesitos do estilo Ctrl+C, Ctrl+V, né, copy-paste, umas perguntas sem pé nem cabeça, dá para ver assim de cara quando é que tem e quando é que não tem assistente técnico né,
ali elaborando aqueles quesitos, porque vem cada coisa dos advogados, assim, nada contra os advogados, nem contra ninguém, né? Mas o pessoal desconhece bastante a matéria, né? E eu acho que esse nosso debate aí pode ajudar um pouquinho a esclarecer alguns pontos equivocados, que nem eu falei da questão dos artigos. O pessoal confunde o que que é furto, o que que é roubo, coisas assim que deveriam ser básicas, né? Um ponto que, antes da gente encerrar, o Fábio falou em 3 pilares, um deles é o conhecimento. E o conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento ele colabora para que se tenha cada vez menos ações sendo perdidas na justiça. Por quê? Se a concessionária ela qualifica corretamente os seus colaboradores, ela proporciona equipamentos adequados e durante uma inspeção eles conseguem registrar cada etapa da inspeção. Muitos processos vão terminar na área civil, no judiciário, e o Jefferson, que atua como perito civil, como perito judicial, se ele recebe um processo e as fotos não estão demonstrando que a irregularidade existe, não estão demonstrando que a irregularidade que ela está funcionando, né? Ou seja, não está ficando comprovado o roubo de energia, o judiciário ele vai pela máxima indúbio pro réu. Então, na dúvida, o réu tem que ser favorecido. Então, o conselho muitas fotos, sempre conferir se as fotos tiradas não ficaram borradas, não ficaram desfocadas. Muitas vezes a gente chega pedido de consultoria, de parecer, e quando eu vou olhar, tem fotos borradas, fotos tremidas, fotos que realmente não conseguem demonstrar o que está sendo alegado ali no TOI. Então, é a concessionária proporcionar para os seus colaboradores capacitação, qualificação, principalmente nessa parte mais técnica, até mesmo capacitação a nível de fotografia, o que devem fotografar, como devem fotografar, verificar as fotos, se ficaram todas de acordo, né? Uma quantidade, quais são as fotos mínimas que têm que ser tiradas para comprovar aquela irregularidade. Assim como isso daí também, eu sempre digo para o consumidor, quando eu chego para fazer uma perícia, eu digo, ó, se você não tem nenhuma irregularidade, eu lhe aconselho que não obstrua o exame pericial, porque ao final do exame pericial, se realmente não for encontrado nenhuma irregularidade, você vai ter um documento em seu favor de que a sua unidade foi inspecionada, foi periciada e de que nada foi encontrado. E, por exemplo, de cada 10 perícias que eu faço, a minha vivência é de que sempre 1 em cada 10 acaba não tendo irregularidade, ou porque, não sei, o consumidor tinha irregularidade, tirou um dia antes da fiscalização, do exame pericial, ou realmente porque ele não tinha nada. Foi um falso positivo identificado pela concessionária. Mas se o consumidor não tem nada de irregular, é até bom para ele, né? Principalmente quando a perícia vai tá no local, porque ele vai ter aquele documento que vai comprovar a situação regular dele. E para finalizar, um ponto que, como eu falei no início da live, está sendo cada vez mais presente na polícia, e eu acho que seria um ponto também interessante para as concessionárias pensarem, são as câmeras corporais, as bodycams. Inclusive, agora em Brasília, vai ter, no final de agosto, na última semana de agosto, um fórum das seguranças públicas nacionais discutindo isso daí, a bodycam. Que a bodycam ela é utilizada para comprovar que a atuação do policial foi totalmente legítima dentro da lei. Então, eu costumo dizer muito para o pessoal que pergunta o que é que você acha da possibilidade de bodycam nas inspeções pelas concessionárias. Eu digo, ó, se a concessionária vai fazer tudo dentro da lei, que é como deve ser, né? Como, pelo menos as que eu conheço, atuam dentro da lei. Os técnicos vão atuar dentro da legalidade, fazendo o trabalho dele ali da melhor forma possível. Eu não vejo por que aquilo não utilizar. Até porque, assim, se as fotos do TOI tiradas durante a inspeção não ficaram boas, depois pode ser utilizadas imagens ali daquela bodycam para capturar questionamentos que venham surgindo no judiciário. Mas você não demonstrou que tinha tensão ou que tinha corrente naquele condutor que você está alegando que é irregular. Então,
a bodycam que filmou tudo, acessa ali aqueles vídeos, vai procurar imagens que demonstrem aquilo dali, e a própria concessionária vai utilizar isso daí como um meio de prova a mais. Então, acredito que deu para responder algumas perguntas, tirar alguns questionamentos aí que o pessoal fez aí, outros que não foram respondidos. Qualquer coisa podem mandar mensagem no LinkedIn para mim, para o Fábio, para o Jefferson, a gente vai tirando, pode também se encontrar em outras lives que haverão. Agradeço aí a colaboração de todos, a interação de todos, em especial do Jefferson e do Fábio, né, por esse momento aí de troca de conhecimento, que a gente aqui vai conversando, vai debatendo, cada um vai aprendendo um pouco a mais. Com certeza, nós três aqui e todos os demais telespectadores vão sair daqui, nem que sendo 1% a mais, pelo menos eu falando por mim. Tenho certeza que eu estou saindo com mais conhecimento do que eu entrei. Então, finalizo só agradecendo a participação e interação de todos e volto a palavra aí para o Fábio e para o Jefferson para que eles possam fazer as considerações finais deles também. Eu só quero agradecer, até tem 10% aqui que vai ter que agradecer pela oportunidade. A gente já está tentando essa live há algum tempo. A gente entendeu pela exiguidade, o tempo é curto, né? A gente muito assuntos. Então, se houver interesse, o próprio Sérgio disse, provavelmente ou certamente segunda lá, coisa do gênero. Então, é uma oportunidade, e ao mesmo tempo peço desculpa de ter entrado. Quem me conhece, mas o meu voo foi meia hora, o Jeff, o Sérgio, fica hoje com vontade de querer chegar a tempo e poder atender, bater papo caso no LinkedIn. Bom, senhores, eu também agradeço a presença do pessoal que está nos assistindo aí no YouTube, e aos senhores também, né, por essa oportunidade de estar discutindo um tema realmente de bastante relevância para a sociedade, para os consumidores em geral, né? Foi uma grande oportunidade aí de aprender mais um pouquinho também e passar um pouquinho, cada um passar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, né? Espero que essa seja uma primeira de, quem sabe, uma sequência de lives aí. Essa questão do toy ali, por exemplo, das fotos, aliás, que o Sérgio falou agora há pouco, eu acho que só ali já dava várias lives, quem sabe até um treinamento sobre isso, porque é um problema crônico, né? Recorrente. Só o levantamento fotográfico ali, né? Não vamos nem falar de preenchimento de toy, eu acho que daí da outra live, o outro treinamento, enfim. Mas vamos ficar para as próximas e fico à disposição aí também do público, quem quiser nos contatar aí pelo LinkedIn, quiser, de repente, ficou alguma pergunta ali que a gente não conseguiu responder. Tem várias perguntas ali, se a gente for responder todas, vamos ficar mais, no mínimo, uma hora aqui, né? E aí o pessoal também já está cansado, meio com fome essa hora. Então é isso aí, agradecer a todos aí e até uma próxima oportunidade. Espero que ocorra logo, que a gente está há um tempão marcando isso aqui. Chegamos a marcar uma para março, né? Eu estava com o card pronto, a gente já tinha dia, hora, e acaba que um tem um compromisso, outro tem outro, né? São coisas da vida, faz parte, né? Mas acho que agora a gente conseguiu startar e eu estou com esperança de que a gente possa dar uma continuidade aí. É isso. Então, ok, gente. Obrigado aí da parte e desculpa aí o atraso. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.